Olá, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus, que privilégio ter você mais uma vez conosco para este momento de culto ao nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós chamamos você bem-vindo para este momento onde juntos nós queremos louvar e agradecer ao nosso Deus, que assim Ele te abençoe neste momento, deste culto da Congregação Evangélica Luterana Bom Jesus de Sorriso. Que Deus assim faça com que nós saiamos deste culto alimentados em Sua Palavra. Amém. Iniciamos este culto em nome do Deus, o Pai de amor, que nos adotou em Cristo como seus filhos. Em nome de Deus, o Salvador Jesus, que ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre. Em nome de Deus, o Espírito Santo, que vive e age em nós, a família de Deus. Amém. Meus amados irmãos em Cristo, o nosso Senhor, Ele nos convida para que em cada momento, no início de nossos cultos, nos acheguemos diante dEle para a confissão. A confissão é uma forma que Deus nos dá a oportunidade de nós mostrarmos o nosso pecado e confiarmos inteiramente no perdão que Ele nos providenciou com a morte e ressurreição de Cristo Jesus. É preciso ter contrição e fé. É preciso mostrarmos o verdadeiro arrependimento para que o perdão assim faça proveito em nosso coração. E assim, agora, neste momento, eu convido você, mesmo que aí, assistindo ao culto online, você possa, junto a mim, confessar o seu pecado. Ó Deus, Tu és um Deus de amor. Cativados por Ti, em nome de Cristo, o Teu Filho ressuscitado, nós nos achegamos perante o Teu altar para confessar os nossos pecados.
Reconhecemos que estes pecados que cometemos nos afastam de Ti, que ficamos desprotegidos e à mercê de Satanás que nos tenta para cairmos da fé. Sabemos também, Senhor, que Cristo sofreu por causa destes nossos pecados. Ele foi castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. Nós somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos pela preguiça espiritual e pela indiferença para com as coisas que Tu nos dás. Nos ensine a Te amar acima de todas as coisas. Dê a cada um de nós um coração verdadeiramente arrependido e crie em nós o desejo de sermos obedientes. Não leve, Pai, em conta os nossos inúmeros pecados, mas considere o sacrifício de Jesus e nos conceda o Teu gracioso perdão. É em nome deste Teu Filho, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo, que nós pedimos. Amém. Assim, meus amados irmãos, tendo confessado os nossos pecados, nós lembramos que o Senhor diz que, arrependidos verdadeiramente, Ele nos dá o perdão. O apóstolo Pedro nos diz que nós receberemos o Espírito Santo depois de perdoados por Cristo para vivermos uma nova vida. E é nessa certeza, nessa garantia que temos do nosso Deus, que eu digo que todos os teus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdão dos teus pecados, a paz de coração, a vida em alegria devo a Ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem Ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a Ti, Senhor? A linda natureza alegra o meu cantar, o amor de um amigo devo a Ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem Ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a Ti, Senhor? As horas de alegria, bem como as aflições, ajuda que recebo devo a Ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem Ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a Ti, Senhor? A leitura do Salmo para o nosso culto nós encontramos no Salmo número 104, dos versículos 27 a 35, onde nós lemos: Todos esses animais dependem de Ti, esperando que lhes dês alimento no tempo certo. Tu dás a comida e eles comem e ficam satisfeitos. Quando escondes o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes dás, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram. Porém, quando lhe dás o sopro de vida, eles nascem, e assim dás vida nova à terra. Que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre, que Ele se alegre com aquilo que fez. O Senhor olha para a terra e ela treme, toca nas montanhas e elas soltam fumaça. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver, cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Deus, e que os maus deixem de existir. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor Deus. Aleluia. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Deus. A leitura bíblica que vai ser a base da mensagem que o pastor Arthur vai nos dirigir hoje está na leitura do Antigo Testamento, leitura de Números, capítulo 11, do versículo 4 a 6, depois do 10 ao 16 e por fim do 24 ao 29, onde o texto bíblico nos diz assim: Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer! No Egito comíamos quanto peixe queríamos e era de graça. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos! Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná.
Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também ficou aborrecido e disse a Deus, o Senhor: por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu não fiz este povo, nem dei à luz a esta gente. Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo esse povo, isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo desse jeito. O Senhor Deus respondeu a Moisés: reúna para mim 70 homens que você sabe que são líderes entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu os 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas, porém isso durou pouco tempo. Depois dos 70 líderes, dois dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então, um rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu: por que você está preocupado com os meus direitos quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu Espírito a todo o povo e fizesse com que todos fossem profetas. Até aqui a leitura do Antigo Testamento, palavras do nosso Deus. Vamos agora confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Deus cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda sua dor, liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando
Traem mais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Queridos irmãos, tempos atrás, muito tempo atrás, aconteceu uma coisa comigo que foi algo que, quando na minha casa, a gente fez muita lentilha. E a gente talvez esperava muito mais gente para comer aquela lentilha, e a lentilha foi comida durante muitos dias. E eu vou dizer o seguinte, que eu gostava de lentilha, mas depois da experiência de ficar comendo lentilha tantos dias, hoje, se dá para escolher, eu prefiro não comer lentilha. É uma coisa que me lembra aquele tempo ruim, em que eu comia sempre a mesma coisa. Embora inicialmente não fosse um problema, eu gostasse de lentilha. Pois bem, no texto de hoje, Deus nos dá motivos para agradecer. Mesmo quando talvez humanamente falando, a gente não encontre tantos motivos para agradecer assim. E Deus nos faz isso especialmente em meio às nossas jornadas. O povo de Deus no Antigo Testamento estava no meio de uma jornada. Estava saindo do Egito em direção à Terra Prometida. E durante toda essa jornada, Deus providenciou ao seu povo o maná. Todo dia. Pensa bem, caía pão do céu no meio do deserto, um lugar em que nem se eles fossem os mais habilidosos do mundo, eles conseguiriam comida para toda aquela gente. Em nenhum dia faltou comida, em nenhum dia faltou maná. Como nós vivemos as jornadas da nossa vida? O que falta? O que a gente considera que falta na nossa vida hoje? Lá em Números, no capítulo 11, o contexto é um contexto todo especial. O povo estava partindo do Monte Sinai, onde Deus tinha dado para eles os 10 mandamentos, e eles estavam em direção à Terra Prometida. Era uma jornada, uma caminhada com muita esperança. Eles começaram a viagem, só que essa viagem começou como se fosse assim com o pé errado. Em determinado momento, eles sentiram que as suas necessidades não estavam sendo satisfeitas, que a sua expectativa não estava sendo também cumprida, e então eles começaram a reclamar e murmurar contra Deus. Veja que Deus nos dá motivos para que a gente se alegre, mesmo quando nós encontramos motivos para reclamar. Essas murmurações do povo de Deus fazem com que Deus volte a sua ira contra o seu povo. Essas murmurações iniciaram entre o povo e depois se tornaram públicas e chegaram até os ouvidos dos líderes. E finalmente foram os líderes do povo de Deus que se juntaram às murmurações do seu povo. Primeiro isso acontece com Arão e Miriam, irmãos de Moisés, e agora, nessa altura aqui do texto, Moisés também reclama. Moisés também murmura. E o que eles reclamam? O que eles querem? Eles querem comer carne. Poxa vida, não tem carne no meio do deserto. Deus está nos dando comida, mas Ele está nos dando só pão, só o maná. Não está nos dando carne. Eles reclamaram do maná. Percebem? Que antes era uma bênção de Deus e era reconhecido como uma grande bênção de Deus e agora é motivo de reclamação. Eles não aguentam mais comer o maná. Eles reclamam que não tem nada para comer além do maná, dia após dia. Eles citam um grande cardápio que teriam à disposição no Egito, talvez uma vaga lembrança de algo que tenha acontecido uma vez ou outra. Uma lista de alimentos que eles tinham vontade de comer no Egito e que eles tinham para comer a hora que quisessem. Era mais ou menos assim que eles descrevem. Nós gostamos do peixe que nós comíamos no Egito. Nós gostamos dos melões e de tudo aquilo que o texto cita.
Nós estamos perdendo as nossas forças, Moisés, comendo apenas o maná, lá nada além de maná. Eca! Será que no Egito era tão bom assim? Você se perguntou isso? Nós vivemos o perigo de nos refugiarmos no passado e condenarmos o presente. Criança que escuta adulto se lamuriando e criticando o presente enquanto o passado é louvado, tende a desenvolver um sentimento de rejeição do presente e do futuro. Na verdade, o passado muitas vezes é lembrado com saudosismo por ter sido lá num outro tempo. Naquele tempo que se superaram algumas dificuldades e que são hoje boa memória para quem conta, mas que nem sempre foram bons momentos de ser vividos enquanto estavam sendo vividos. Talvez hoje você olhe para o presente e não veja nada de especial. E é bem provável que no futuro, quando você olhar para trás e perceber o tempo em que nós estamos vivendo hoje e as coisas com as quais você tinha contato hoje, você vai sentir saudade de hoje e vai achar que hoje era um grande tempo, era um período muito legal da sua vida. Não há nada de mal desejar um prato de comida gostosa, um prato de comida especial. O pecado do povo não foi a crítica ou a revolta, ou talvez a acusação e a maneira como eles exigiram os pratos especiais que não existiam no deserto. O principal problema era a insatisfação com o alimento providenciado por Deus e recomendado por Deus. Eles queriam filé, picanha, peixes, muitos temperos e verduras. Esse é o problema das murmurações. Elas demonstram um descontentamento, por um lado, e uma falta de confiança em Deus, na avaliação de Deus. A gente acha que Deus está falhando no olhar para as nossas necessidades, por outro lado. O povo, na verdade, não estava conseguindo acreditar que Deus poderia e iria tomar conta deles. Como Deus toma conta da gente, como Deus tomou conta do seu povo durante toda a jornada, desde o Egito até a Terra Prometida, como Deus toma conta de nós hoje, nós continuamos tendo dificuldade de crer, de confiar de fato que Deus vai tomar conta daquilo que é necessário. Não bastou a grande demonstração que Deus havia dado ao vencer o exército egípcio naquela mesma jornada em direção à Terra Prometida, eles continuavam duvidando. E por mais que Deus desse a eles prova de que cuidaria deles, essas palavras, eles continuavam questionando a Deus. Essas palavras do texto também valem para nós quando nós reclamamos, quando nós somos aqueles que murmuramos e duvidamos do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Mas eles não reclamam só da carne, que falta carne. Também tem Moisés, que reclama da sobrecarga, que não sabe o que fazer, porque muitas vezes os pastores também murmuram e também reclamam. Moisés mostrou em muitas oportunidades que ele pensava ser capaz de carregar e salvar todo mundo sozinho, que ele seria capaz de tomar conta do povo de Deus. E por isso esse texto também ensina a nós, pastores, nos ensina que pelas nossas próprias forças, pela nossa própria capacidade, se depender do nosso próprio esforço, nós não temos como, não temos condições de cumprir a tarefa que Deus dá para a gente. E isso também o povo de Deus deve entender, deve compreender, deve de alguma forma aprender com esse texto e a partir dessa perspectiva também olhar para os pastores. Não como aqueles que têm condições e que têm que cumprir isso, mas como aqueles de fato que não têm condições de cumprir a tarefa que Deus deu para eles e por isso precisam de ajuda. Precisam que Deus haja acima de tudo e precisam também que a igreja colabore e pegue junto com o pastor. Deus quer envolver
e responsabilizar o seu próprio povo. E por isso ele pede a Moisés para escolher 70 líderes, e Deus também espera mudanças nessa direção. Ele espera que gente do povo se torne liderança pela ação do próprio Deus e pegue junto na liderança do povo. Moisés, o líder do povo de Deus, também se tornou aqui nesse contexto um reclamão. Então o líder do povo reclama com Deus e de alguma forma briga com Deus. Esse é o pastor do povo de Israel, que fica indignado, porque o povo de Deus não se comporta como deveria se comportar. E não havia jeito de arrumar isso. No meio do deserto, não tinha como arrumar carne para aquela multidão, não tinha como naturalmente satisfazer aquele desejo do povo. Por isso Moisés reclama. Isso é demais para mim, querido Deus. Então é melhor que eu morra de uma vez. E nós temos aqui dois problemas. Um problema é o do povo e o outro problema é o problema de Moisés. E Deus nos dá motivos para que a gente se alegre, porque Ele é aquele que resolve os nossos problemas. E como que Deus resolve esses problemas? Ele resolve o problema da falta de carne enviando carne. Ele resolve os problemas da sobrecarga de Moisés escolhendo e capacitando líderes, 70 líderes, que ganhariam uma porção do Espírito Santo, que capacita os líderes a serem líderes, para que eles possam assumir funções que teriam dali para frente. O envio do Espírito Santo é parte da resposta de Deus para esses problemas. E Deus continua enviando o Espírito Santo para pastores, como enviou a Moisés, e para líderes, como enviou aqueles 70, e continua capacitando cada cristão, mesmo sem cargo de liderança. E Deus continua também resolvendo os problemas do seu povo e das lideranças do seu povo, nos dando paciência, para que a gente possa esperar sem reclamar, sem murmurar. Por isso nós precisamos, antes de mais nada, reconhecer a nossa situação de reclamões, de murmuradores diante de Deus, para que Ele possa nos perdoar das nossas murmurações, das nossas reclamações e para que Ele possa nos fazer dar passos adiante. Nós precisamos confessar que nós temos dificuldade de colocar tudo nas mãos de Deus. Por meio do sacrifício da morte de Jesus, Deus quer também nos perdoar de toda a falta de confiança nele, de todas as murmurações e reclamações sobre a nossa vida contra Ele. Então, pare de reclamar e comece a agradecer a Deus por cada pedacinho de maná que Ele enviou para você, para a sua vida. Nós somos chamados a viver em ações de graça, que tudo aquilo que a gente faz seja ação de graça. Ação ou ações de graça são justamente o oposto de murmurações. Uma vida de gratidão a Deus é justamente o oposto de reclamar contra Ele. A murmuração é tão condenada no texto bíblico porque é o oposto da proposta de vida que Deus tem para o seu povo. Hoje, a vida do cristão deve ser uma vida de ação de graças por todas as bênçãos que Deus envia sobre nós e não o contrário. Não uma vida de reclamações e murmurações. Que Deus abençoe essas palavras no nosso coração, para que nós possamos viver uma vida de gratidão a Deus, de contentamento por aquilo que Ele já nos deu, de reconhecimento que aquilo que Ele já nos deu, especialmente no Seu Filho Jesus, é mais do que nós precisamos. Amém. Alimentados com a palavra de Deus, nós lembramos neste momento a responsabilidade do cristão no reino do Senhor de manter este reino por meio da sua oferta de gratidão. Lembramos que é assim que o Senhor mantém com que a pregação da palavra continue em nosso meio e através de nós para chegar também a outras pessoas para que conheçam Cristo como seu Senhor e Salvador. Que Deus abençoe o ofertar de sua igreja, que Deus abençoe o seu ofertar e que Deus possa fazer a sua obra através de cada um de nós. Amém. Mãos ao trabalho, jovens, da vinha do Senhor, enquanto ainda tendes vossa vida em flor. Vamos enquanto é dia,
trabalhar. Eia quem vindo à noite não há mais lidar. Mãos ao trabalho, servas, sem nunca esmorecer. Tendo Jesus ao lado, fácil é vencer. Vamos, irmãs, servindo, a Deus nos consagrar. Eia quem vindo à noite não há mais lidar. Mãos ao trabalho, servos, obreiros de Jesus. E de que é tempo agora de servir na luz e de o vigor da vida a Cristo devotar. Eia quem vindo à noite não há mais lidar. Mãos ao trabalho todos, breve nos chega ao fim. Quando tocar no juízo, o anjo seu clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Eia quem vindo à noite, vamos descansar. Bom e gracioso Deus e Senhor, perante o teu altar nos achegamos neste momento de oração para pedir a tua bênção celestial sobre nós. Assim, Senhor, como enviaste o teu Espírito a Moisés, depois repartiu este Espírito entre os 70 líderes do povo de Israel, assim pedimos que hoje envie o teu Espírito também a cada um de nós, para que ele interceda por nossa alma e leve até ti todos os pedidos e gratidões que temos a fazer neste momento de oração. O Espírito, ele conhece os gemidos inexprimíveis de nossa alma e ele é capaz então de levar a ti, Senhor, tudo aquilo que necessitamos e tudo aquilo que temos a te agradecer. Que assim o Senhor nos conceda a sua grande bênção. Amado Senhor, nós pedimos que, assim como deste também teu Espírito para que homens profetizassem e falassem do amor de Deus, que cada um de nós hoje possa também se tornar um profeta, alguém a anunciar e mostrar que Cristo é o Senhor de todos, que a obra perfeita da redenção do teu Filho foi para que cada pecador tenha nele perdão, vida e salvação. Que a nossa vida seja um testemunho contínuo dessa obra de Cristo. Que a nossa fé permita que nós possamos mostrar às pessoas aquilo que está dentro de nosso coração. Que confessemos e ensinemos aquilo que nós cremos. Que a doutrina da Tua Palavra pura e verdadeira seja aquilo que está em nossa boca para que as pessoas venham a conhecer a verdade. Amado Senhor, assim nós te oramos pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Oramos pela nossa IELB, administração da Diretoria Nacional. Oramos pela nossa IELB através do seu educandário, o ensino dos futuros pastores, o Seminário Concórdia. E oramos por cada congregação, por cada pastor, por cada liderança. Oramos de uma forma muito especial, Senhor, neste final de semana pelo Conselho Distrital que acontece aqui em nosso distrito, o Distrito Norte Mato-Grossense. Que todas as decisões e todos os caminhos que tomarmos estejam de acordo com o Teu santo querer. Capacite e levante homens, Senhor, que estarão servindo ao Teu dispor para dar continuidade no trabalho de Teu reino entre nossas congregações desse distrito. Abençoe nossas lideranças, abençoe nossos pastores. Amado Senhor, nós oramos também pela Congregação Bom Jesus, oramos por cada um de nossos membros, oramos para que Tu possas olhar para a alma de cada um e receber todas as gratidões, mas também atender a cada um em sua necessidade conforme o Teu santo querer. Também temos, Senhor, inúmeras pessoas de outros lugares que acompanham o nosso culto. E também por estes nós queremos orar. Queremos nas Tuas mãos de amor entregar a cada um que neste momento tenha uma comunhão de fé junto conosco neste culto, para que o Senhor também abençoe as suas vidas. Guarde-nos na graça do Salvador Jesus e guia-nos sempre pelo caminho da eternidade.
Que assim o Senhor abençoe a cada um de nós e receba a nossa oração. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim nós vamos chegando ao final deste nosso momento de culto. Agradeço a presença de cada um de vocês que puderam nos acompanhar neste momento. Pedimos que curte e também possa compartilhar esse culto para que mais pessoas tenham a oportunidade de escutar a palavra de nosso Deus. Os avisos das atividades regulares da Congregação Bom Jesus estão na descrição aqui do vídeo e também os dados para a oferta. Assim você terá acesso então a todas as informações necessárias e sempre lembrando que tanto eu quanto o pastor Arthur estamos sempre à disposição para qualquer eventualidade, para qualquer dúvida. Basta nos procurar que estamos à disposição. Que Deus abençoe a você e assim lhe dê também uma abençoada semana. Amém. Se acaso não